transformar experiências negativas em aprendizado. Meu nome é Evandro Nogueira Borges, você está no Momento Crescimento. Há uns anos atrás, eu vivi uma experiência que eu considero que foi, assim, crucial na minha vida e muito importante. Eu fazia estágio no Hospital Militar, eu acho que eu já contei isso para vocês, mas quero trazer isso novamente nesse vídeo para falar justamente dessa condição de transformar experiências negativas, né, em experiência mesmo de vida. E aí eu fazia estágio no Hospital Militar em Belo Horizonte, na área da psicologia, e fui atender um sargento que havia feito uma cirurgia, teve um câncer no estômago. Isso era mais ou menos outubro, e ele teve um câncer em janeiro e estava hospitalizado de janeiro até outubro. Quando eu entrei na enfermaria para poder atender o sargento, ele estava sem camisa, estava esperando a enfermagem chegar para poder fazer o curativo, tinha tirado o curativo para ele tomar banho. Na hora que eu cheguei, ele falou, não, pode sentar aí, vamos conversar. Eu falei que era estagiário da psicologia e tal. E aí, na hora que eu sentei na frente dele, na barriga dele, assim, na região do estômago, tinha um buraco, assim, que dava para ver dentro dele. Ele fez uma cirurgia, teve um câncer, a cirurgia não cicatrizou e ele estava de janeiro a outubro pelejando ali com a cicatrização da cirurgia. Bom, eu olhando para ele assim, na minha frente tinha um ser, né, um ser humano com um buraco na barriga. E aquela cena me impactou profundamente. Aquilo para mim, assim, eu saí lá do hospital meio assim, né, muito pensativo. Eu já praticava meditação e aí eu cheguei em casa, fui meditar e trazer um pouco aquela experiência, né, assim, muito impactante para mim e para minha vida. E naquela ocasião, eu refletindo assim, eu entendi, tive um entendimento meu, assim, que eu quero trazer para vocês. Eu tive um entendimento de que aquilo para mim foi um exemplo de problema e não uma dificuldade. E aí eu comecei a pensar na minha vida, num monte de coisas que estava acontecendo e que às vezes eu estava até reclamando. E aí eu percebi que algumas coisas que às vezes eu estava inclusive reclamando, que elas não eram do campo do problema, elas eram do campo das dificuldades. E aí eu, nesse dia, eu fiz essa separação dentro de mim. Evandro, isso daqui é problema, isso daqui dificuldade. Normalmente as dificuldades, elas têm várias soluções, assim, muitas, às vezes muito mais assim do que a gente imagina. Enquanto que dificuldades no nível de problemas, como esse desse sargento, a solução ela é assim mínima e às vezes nem solução terrena não tem. Às vezes vai ter uma solução espiritual. Então, gente, quando acontecer algo assim na sua vida, que você entenda que é uma situação assim negativa, né? Você monta um negócio e a empresa dá errado, e aí eu já escutei isso diversas vezes de empresas que eu atendi, ou empresários que estavam vivendo dificuldades, ou às vezes até a dificuldade foi tão grande que a empresa deixou de existir. E às vezes na consulta o empresário chega e vira e fala assim, eu montei uma padaria e a padaria deu errado. E por causa disso, daquilo. Mas nesse disso e no daquilo, raramente você escuta assim, eu montei uma padaria e eu dei errado. Eu montei uma padaria e fui incompetente. Eu montei uma padaria, mas eu não tive conhecimento para poder tocar o negócio. Eu montei uma padaria, sabe? Então, assim, na maioria das vezes, eu escuto muito, né, o problema, a dificuldade, eu escuto muito, né, essa culpabilização, né, onde a gente culpabiliza o outro ou a coisa
mas raramente eu escuto: Evandro, eu montei um negócio, mas eu não consegui, eu não dei conta, ou eu não tinha conhecimento. E isso é raro eu escutar. Em 30 anos de carreira, eu posso dizer para vocês que eu não devo ter escutado isso de 5 pessoas. A maioria culpa o outro. A maioria vai ficar lá metendo pau no funcionário, no colaborador, no concorrente, no mercado e alguns, inclusive, até em Deus. Culpabilizam, inclusive, a espiritualidade. Então, sempre que acontecer algo que você parar assim para pensar e falar, mas isso não podia ter acontecido, ou isso, aquela experiência negativa, aquela derrapada, né, aquele às vezes rouba o seu carro, enfim, qualquer coisa que acontecer, tenta trazer isso de um outro jeito para dentro de você. Então, você montou uma empresa, a empresa deu errado, ela pode ter dado errado por uma série de fatores, mas a maioria desses fatores são ligados aos comportamentos humanos, principalmente nos seus comportamentos. Não só dos seus colaboradores, mas principalmente nos seus. Foi para uma empresa. Fui para uma empresa, arrumei um emprego, a empresa me manda embora. A empresa é assim, a empresa é assado, meu chefe, minha chefe era assim, assado. Raramente, da mesma maneira, você escuta muito pouco. Eu entrei numa empresa, fui mandado embora, mas eu fui mandado embora porque eu fui incompetente, eu fui desleixado, eu fui desorganizado, eu não tenho planejamento, eu não tenho organização. Raramente eu escuto isso. Normalmente eu escuto: fui para uma empresa, abri uma empresa, ou eu fui trabalhar numa empresa e a empresa me mandou embora, a empresa é assim, a empresa é assado, fulano, ciclano, beltrano, mas não fala muito de si. Então, isso, gente, assim, não ajuda, né? Se você montou uma empresa, deu errado, senta, estuda o que deu errado. Mas não só o que deu errado pensando na empresa. O que deu errado em você. Você fez uma má gestão, gerenciou errado, comprou errado, vendeu errado, usou o dinheiro de uma maneira inadequada, né? Não teve parcimônia no uso do dinheiro, do recurso, foi muito ao sede ao pote, trocou de carro, viajou, gastou, né? Algo aconteceu que às vezes é seu, né? Não é do CNPJ, não é da empresa, é algo seu que você precisa mudar. A mesma coisa, foi trabalhar numa empresa, foi mandado embora, senta, faz uma meia-culpa. O que eu fiz que o que é seu? Porque às vezes é do mercado, às vezes é da empresa, mas na maioria das vezes não é. Na maioria das vezes é algo nosso, que a gente precisa melhorar, que a gente precisa crescer. Então, se você começa, pratica um pouco mais de autoconhecimento, faz uma terapia, busca uma ajuda de um psicoterapeuta, de um mentor, de um coach, alguém que vai chegar para você e vai falar: olha, isso daqui é do processo, isso daqui é do mercado, isso daqui é da economia, mas isso aqui é seu. A sua empresa deu errado por causa disso, 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 que você não fez, ou porque você fez. Então isso é que é realmente o processo de crescimento. E isso vale tanto para você que abriu uma empresa, vale para você que entrou dentro de uma empresa, vale para os relacionamentos. Eu fui namorar com fulano, beltrano, o namoro deu errado, tal pessoa assim, tal pessoa é assado. Às vezes a pessoa é assim ou é assado, mas tem algo ali também que às vezes é seu. Eu brigo muito com a minha irmã, brigo com meu pai, brigo com a minha mãe. Os fulaninhos sempre tem algo ali, mas tem algo às vezes também que é seu. Então,
abriu uma empresa, foi trabalhar em algum lugar, relacionamento afetivo, tem sempre algo que é da gente. Então, sempre que você se vê apontando o dedo para alguém, lembra que tem 3 aqui, ó, apontando para a gente. Então, toda vez que você estiver apontando o dedo, fulano, beltrano, ciclano, lembra que tem 3 dedinhos aqui apontando para você. Só aqui já é 3-1. Né? Então tem algo ali que é nosso, que não é do outro, né? Não é da outra pessoa. Então, viver alguma experiência negativa, olha para a experiência, vê o que ela quer te ensinar, o que ela quer, né? Qual que é o aprendizado seu ali naquela experiência. Né? Será que não tem algo ali? Inclusive, às vezes até espiritual. Eu atendi um empresário e chegou uma multa lá para ele, sim, milionário. E ele passou a vida inteira sonegando imposto. Será que não tem ali um conta corrente espiritual? Né? Será que é uma coincidência? Então, nada que acontece com a gente é por acaso. Tem algo ali que está querendo te ensinar, tem algo ali que está querendo te mostrar alguma coisa. Né? Só para a gente poder finalizar, eu vou dar um exemplo para você poder meditar. Por exemplo, a pessoa que toma bomba lá na 6ª série em português. Tomou bomba em português. Aí, para ele fazer a 7ª série, ele vai ter que repetir a 6ª série, repetir o português, passar para ele poder fazer a 7ª série e avançar. Até aí tudo bem, todo mundo consegue entender isso assim, né? Tranquilo. Tomou bomba em matemática, tomou bomba em português, repete a matéria para você poder seguir adiante. Só que às vezes a gente toma bomba nas matérias da vida. A gente toma bomba em arrogância, a gente toma bomba em avareza, a gente toma bomba em egoísmo, a gente toma bomba nessas matérias. E às vezes a gente não consegue perceber que aquilo, né, aquilo está travancando ali o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. E enquanto a gente não passa nessas matérias da vida, a vida não muda a gente de série. Então, assim, algo aí só para você, né, finalizar aí as reflexões desse vídeo. Então, pensa um pouquinho sobre isso, ok? Um grande abraço, muita paz.